Olá, esperar um pouquinho o pessoal entrar. Quem for ver depois no IGTV tem um pouquinho de paciência. Estou esperando o Rômulo. Olá, Olá, tá todo mundo me ouvindo aí? eu tô Todo mundo ouvindo. não, né? Você tá Todo me mundo tá ouvindo. ouvindo, isso sim. É, vamos esperar um pouco, Vou esperar um começar. pouquinho, né? Beleza. O Instagram geralmente demora um pouquinho para notificar. Ah, tá. Sou Tá novo escutando os nesse mundo protestantes aí? de live. Hoje, graças a Deus, não. Hoje eles Aqui eu estão tô calados. escutando. Não dá pra ouvir daí? Não tô ouvindo aqui, não. Não? Ainda bem. Não. Como é que você fala que você desativava suas notificações? Como é que você fazia? Tem um botãozinho assim, escrito configurar notificação. Toda vez que a notificação aparecia, sabe? Aí eu apertei lá, Ah, e daí eles perguntavam que aplicativos eu queria que não notificasse. Daí eu desligava todos. tá. Inclusive eu não fiz isso. Eu tô aparecendo muito perto aí? Eu sumi aqui? Ficou um pouquinho travado só, mas voltou. Ah, não, é porque eu tava, ao menos do Facebook, do WhatsApp, eu tava desativando aqui. Ah, Fica entendi. melhor. É, você tava bem próximo, agora já tá. Tá melhor, né? Uhum, É que fica um sombreado. Pra mim parece que eu tô muito longe, sabe? uhum. O Instagram anda meio louco. Bem, acho que podemos começar, né? Podemos. A live de hoje, como vocês já devem saber, vai tratar desta obra de arte aqui, Orgulho e Preconceito, da autora inglesa Jane Austen. Ela viveu na virada dos séculos 18 para 19. Ela morreu um pouco antes do entronamento da Rainha Vitória. E é, a gente vai perceber que vai ter muito disso na obra dela, da situação da Inglaterra naquela época. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. É, Começar pelo começo, o, a primeira frase, a frase com que o livro começa, ela é muito famosa, e aí entra naquele ranking de frases iniciais famosas, como um livro que você conhece bem, que é o Ana Karenina, que também tem aquela frase marcante do todas as famílias felizes são iguais, mas as infelizes cada uma é a sua maneira. Eu também vou muito no Hobbit, que a primeira frase também é muito marcante. Em uma toca no chão, lá vive um Hobbit, por aí vai. É, Desse livro é uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro e muito rico precisa de uma esposa. A Jane Austen aí, ela foi um pouco sacana. A gente já no primeiro capítulo já ri bastante com ela, principalmente com o Sr. Bennet, mas
Nesse caso específico, ela escreveu isso. O contexto é um pouco interessante você notar que eu mesmo, quando eu li pela primeira vez essa frase, eu fiquei meio assim com ela. Eu falei, para que precisa de uma governanta? E, e o cara é rico. E ela tem muito essa coisa financeira que a gente vai falar também. É, na verdade, especialmente naquela época, quem precisava de um casamento era a mulher e não o homem. O homem, ele tinha N formas de fazer sua vida. A mulher não. A mulher ou se casava ou dependia da benevolência da família pelo resto da vida, que foi o caso até da própria Jane. É, mas então é isso. E a gente vê que esse é um tema que ela gostava muito de tocar, a questão do casamento, da mulher, ante o casamento, como ela precisava disso. Esse livro é assim. O outro dela, que eu comecei a ler, embora ainda tenho avançado muito pouco nele, que é o Razão e Sensibilidade. Também ele vai muito nessa pegada de uma mulher solteira que a situação financeira dela tá não difícil, mas não tá é, confortável. Tá ali na beira, digamos assim. E uma coisa que ia muito na que é muito na que vai ser um tema central desse livro é a propriedade que eles que eles moram, Longbourn, que chama, é, ela está sobre o regime de morgádio. Quando eu li o livro, eu não entendi muito bem o que era, eu até ficava pensando por que, que a propriedade não ia para nenhuma das filhas e tal. Eu achava que era um costume, mas não, era uma lei. As propriedades que estavam sob esse regime existia para proteção da propriedade. A propriedade que estava sobre esse regime servia para que a propriedade ficasse sempre na mesma família. Então, como funcionava? Basicamente, a propriedade ela não podia ser separada e nem vendida. Ela, por lei, precisava ficar naquela família, no caso, para sempre, porque a lei ela não foi feita para ser para acabar. Então, para que ficasse na família, então a propriedade que estava sob esse tipo de legislação, ela obrigatoriamente precisava passar para o primeiro filho homem, ou caso a família não tivesse filho homem, como era o caso dos Bennet, que fosse para o parente homem mais próximo. Isso era uma coisa meio injusta, vamos dizer bem assim, porque até mesmo os filhos homens, eles ficavam desamparados. Se não fosse o primogênito, ele não tinha direito a nada. Tanto que no Razão e Sensibilidade, os dois primeiros capítulos tem, tem a família com um filho homem e três mulheres. O pai morre, fica tudo para o filho homem,
o filho homem, ele é meio banana, assim, e ele é, é dissuadido pela esposa a não fazer nada pelas irmãs. Então, elas ficam à própria sorte. É, mas esse era o regime. Então, por isso que esse era um dos motivos, ou usado como desculpa para a senhora Bennet, para que ela para que ela fosse tão desesperada em casar as filhas. Você vê desde o primeiro capítulo já é ela assim, já doida que o senhor Bingley chegou lá em Netherfield e, e precisa ir lá para casar uma das filhas que for. É, então, já partindo aí para a família Bennet, a Jane Austen ela tinha uma coisa nas histórias dela que era o seguinte: ela ia muito na questão de uma havia um centro da história que era uma pessoa ou mais que que era sóbria, é, que era sóbria, Era virtuosa, né? virtuosa, isso, né? Ótimo, você ter me. Eu tinha perdido a palavra aqui, mas. E girando sobre esse centro, vinham todos os problemas, todos os vícios. Na família Bennet, esse centro eram as duas filhas mais velhas e o caos era todo o resto da família, principalmente a mãe e as outras três irmãs. O pai é, ele é considerado uma figura uma figura também caótica, digamos assim, só que eu considero ele mais uma figura neutra. Ele tinha a, as babaquices dele, você viu pelo texto que ele às vezes chegava a ser. Ele chegava a ser cruel com as filhas, fazia aquelas coisas bem sarcásticas que machucava mesmo. Tanto que a Liz, em um ponto, ela ficou até meio. Nossa, precisava dele falar isso comigo? É, é, mas ele, eu acho que tem até uma. A explicação dele ser assim é mais lógica. Ele era um homem bem parecido com as duas filhas mais virtuosas, e tanto que ele era um intelectual, digamos assim, na família, em contraponto à mulher e as filhas namoradeiras, digamos assim. Depois nós vamos chegar nisso também. É, e entre a e, e ele teve um casamento com a senhora Bennet que não foi tão vantajoso para ele, mas ele se culpava por isso também, porque meio que também foi culpa dele. Ele escolheu a mulher simplesmente pela beleza e deu no que deu. É, a, a senhora Bennet ela já é um caso mais um caso perdido, digamos assim. É, ela sempre foi daquela forma bem extravagante para se dizer o mínimo. E a Lídia, principalmente, que vai dar todo aquele problema, ela é um, ela é um retrato fiel da mãe. O que a Lídia a senhora Bennet foi na juventude. Então, por casar com uma mulher daquela, ele era meio frustrado, porque ele ficava lá cheio de livros, mas não tinha ninguém para conversar sobre aquilo.
E era meio ruim para ele. Ele vivia uma vida meio melancólica naquele meio. Então ele descontava toda essa falta de virtude da família dele nelas mesmas. E aí as ofendia com um tom de brincadeira, mas meio sério também, o tempo todo. No primeiro capítulo, ele já fala que, nossa, essas são as moças mais tolas da região aqui. É, o, o restante da família Bennett, a gente tem as cinco filhas, que eu já falei que a Lizzie e a Jane o, são o centro virtuoso da família, e a gente até vê que a história é focada nelas e na história de amor das duas, a Jane com o Sr. Bingley, a Lizzie com o Mister Darcy. E, e aí nós temos as outras três. A Lídia, que vai dar toda, toda aquela confusão, e ela é bem espalhafatosa, ela ela é como eu disse, bem namoradeira, assim, chega até a ser meio ridículo. No filme não dá para perceber isso muito bem, mas quem for ler o livro percebe na hora que é um negócio bem ridículo mesmo. É Uhum. aquela coisa que ela exala desespero em se casar. A Kitty, ela tem essa essa coisa também, mas ela não era naturalmente assim, ela era em muito em Em função da o Lídia, né? Ela era meio que aham, em influenciada função da por Lídia, ela, né? isso, exatamente. E a gente tem a Mary, que ela para mim, pelo menos, foi as filhas Bennet mais difíceis de, de se ver sobre ela no livro. Tem a Jane Austen até desenvolve ela bem, mas eu não consegui acompanhar muito. Então, para mim, ela é uma incógnita, assim. Mas ela era bem, por falta de palavra melhor, fleumática, assim. Ela era mais na dela, ficava estudando piano e não se envolvia muito com a família, por para bem ou para mal. Ela não Uhum. era nem para um e nem para outro. Uhum. Eu Dá mesmo pra ver considero ela também, também uma figura neutra, embora o final dela eu não tenha gostado muito. Vou eu ser também bem não gostei. sincero. Quando a gente chegar lá, quando chegar lá, a gente fala sobre. Mas ela, assim, no geral, ela parece muito moralista também, né? Dá pra ver que uma coisa que eu reparei é que ela ficava sempre tentando colocar uma lei no que acontecia, né? Ela observava as coisas, Sim, então ela falava, ah, não, a conduta não diz isso, né? E quando ela vai tocar lá no baile e ela é desastrosa, né? Dá pra gente ver também que ela tem essa parte muito racional, mas ela não tem nenhuma graciosidade, né? Ela não tem essa feminilidade que sim. as outras tinham, duas, né, de uma forma muito exagerada, e as outras mais, É, né, equilibradas. E ela não tinha é, nada, é, praticamente. mas se for ver uma feminilidade no aspecto virtuoso da coisa, só as duas mais velhas tinham, né? Uhum. A, a Kitty e a Lídia eram bem oferecidas, então, que era meio complicado. É, Voltando um pouco à questão social da Inglaterra naquela época, só que eu tenho que citar aqui a família Bingley, que é um ponto chave da história, e a família Gardner, que é a família que são tios das meninas, é o irmão da senhora Bennet.
É, é, isso é uma coisa que estava começando na Inglaterra naquela época, que era as famílias burguesas que enriqueciam pelo comércio. Eram ainda pessoas, eram novos ricos, digamos assim, então, no geral, era um meio termo. E, e é interessante que a Jane Austen, por mais que ela não fosse de uma família de comerciantes, o pai dela era um reverendo anglicano, é, ela era muito Nossa, eu não sabia nessa disso. linha. E ela trata É, achei que o o reverendo, Mister Collins, né? Tipo, não tem nada a ver, assim. Acaba com a para imagem dele. mim, para mim, o Mister Collins é de longe o personagem mais odioso da Horrível. história. Depois eu vou falar por quê. É, é, mas ela era muito essa questão de uma família rural que ficava entre uma classe mais baixa e uma classe mais alta, era um meio termo ali, e ela, apesar de não ter a graciosidade, toda a pompa de uma família mais abastada, de uma família nobre, que tinha nome, ela era mais culta que a média da população, digamos assim. Tanto que quando ela ia a Londres, ela adorava ir em galerias de arte, esse tipo de coisa. Mas, se bem que a família Bingley tá acima da família Bennet, né? Mas que tem que falar sobre essa. Era para falar mesmo sobre isso, sobre essa burguesia que estava em ascensão naquela época. A Jane Austen escreveu essa história num contexto bem caótico da Inglaterra, naquela época. É, ela, ela, ela escreveu logo após a Revolução Francesa, que aconteceu em 1789. Ela começou o Orgulho e Preconceito. Eles começou a escrever na década de 1790 e, é, e ela estava vivendo muito isso. Tanto que tem uma discussão enorme se ela era uma escritora conservadora ou não. É, no prefácio de uma edição, eu não sei de qual editora mas é do Kindle que você leu. Tem um prefácio gigantesco de uma professora inglesa, eu esqueci de qual universidade ela é, que ela fala que a Jane Austen ela ela era um meio termo entre uma nova feminilidade que não era tão submissa como era antes, mas ela também era muito diferente das escritoras protofeministas da época, que já existiam, ela escreveu na mesma época, e que tinham heroínas que eram, eram totalmente contrárias àquela modéstia feminina que vigorava na época. É, tem muita gente que faz um paralelo com ela, com o chamado pequeno pelotão do Burke.
o Burke ele dizia que a sociedade que ela não era apenas dos vivos. A sociedade era uma associação dos que já morreram, dos que estão vivos e do que os que vão nascer. E qual a relação dos mortos com a sociedade? É de toda a herança cultural que eles deixaram para a gente. É, essas tradições, elas são o motor da sociedade, a gente deve a eles. E que uma revolução nada mais era que uma preguiça de seguir essas tradições. E aí ele falava dos pequenos pelotões. Pai, desculpa. Esse tipo de desastre acontece muito comigo. Danado. Mas vamos lá. Ele falava muito que as coisas são construídas, têm que ser construídas de baixo para cima. E é aí que eu acho que essa crítica dessa professora tá, tá, se não pouco, aliás, o contrário, se não muito, ao menos um pouco equivocada. Porque a Jane Austen ela achava o contrário. O Burke achava que a sociedade se arranjava do menor para o maior. Se há virtude no maior, vai haver virtude no maior. Se o menor está corrompido, o maior vai se corromper também. A Jane Austen, ela tinha muito uma questão de achar que os problemas da Inglaterra naquela época vinham de cima. Tanto que havia um príncipe regente na época, se não me falha a memória, Jorge IV, que ele se chamava. Eu me reservo o direito de errar aqui, porque eu não lembro muito bem, mas acho que era isso. E ele era corrupto, ele era devasso, então isso, tanto que ela visitou Buckingham e por mais que ela não tivesse com o nome dela nas obras que ela já tinha publicado, se sabia que ela tinha publicado e pediram para que ela dedicasse a próxima obra dela a esse rei. Ela fez isso com Emma, mas odiou. Ela não queria dedicar essa obra a esse rei de jeito nenhum. E ela, coitada, morreu antes da Rainha Vitória. Queria elevar muito a moral inglesa. Ela foi uma rainha memorável. Você já deve ter ouvido falar nela. Então, o Burke, ele achava o quê? Que nesses pequenos pelotões, que eram famílias, igrejas, associações, que deveriam se preservar as instituições e aí a sociedade seria salva. É... Mas, como eu disse, a Jane Austen não achava isso. Ela, por mais que ela tivesse que ela só tratasse do local, Como tá travando é, bastante aqui pra mim. Não sei se pra todo mundo, mas tá travando muito aqui. voltou? 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 Vocês estão escutando o Rômulo, gente? Eu não tô escutando, não tá travado pra mim mesmo. Pra mim tá bem travado ainda. Não consigo nem. Não sei se você tá falando alguma coisa, mas se você estiver falando, não consigo nem entender. Se alguém puder falar se está travando, se tá tudo bem.
Voltou, Carla? Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou fechar ela e a gente abre Beleza. outra para ver se melhora, porque tá. Ok, beleza. Olá, vamos ver se agora dá certo. Tava travando muito. Esperar o Romulo voltar. Já está aqui. Vamos ver se vai dar certo agora, né? E Oi? agora, tá tudo bem? Tá. Por enquanto tá. Por enquanto tá tudo tranquilo. Tudo certo. Então, voltando aqui, eu vou poupar vocês da chatice do Burke. Capaz, É, é agora, importante. agora ainda, mas acho que já tudo que eu deveria falar eu não sei se deu para completar, mas é que se diz muito que a Jane Austen conseguiu levar a nova feminilidade que as feministas tanto queriam com levar essa nova feminilidade para dentro do pequeno pelotão do Burke. Eu acho isso bastante improvável, por causa daquilo que eu falei, da discrepância da discrepância de opiniões sobre como a sociedade funcionava dos dois. Agora, voltando à história em si, Uhum. a gente vai direto para o casal principal, que é o Sr. Darcy com a Lizzie, e é, você sabe o porquê do nome do Orgulho livro? e preconceito. Bom, Isso. acredito eu que seria por causa das coisas que a gente percebe, né? Principalmente em relação aos dois. Eu, assim, fico pensando, né? A princípio, parece muito que o Sr. Darcy é o orgulhoso, né? E que é assim, né? Mas a gente percebe que, ao desenrolar da história, a Lizzie, que tinha um orgulho em relação à opinião dela, né? Ela via as coisas e ela era uma ótima, ela fazia uma análise muito boa, né? Ela era extremamente inteligente. Mas ela fazia uma análise e ela confiava naquilo, né? E ela não dava oportunidade para a pessoa, né, se mostrar de fato, né? Até ela sempre achava assim, não, o Darcy é orgulhoso porque ele não se mistura e tal, né? E tem uma cena que ela tá lá, né, depois lá na casa da Lady Catherine, Catherine. sei lá, isso. Catherine de Ela tá Bourgh. lá, isso. Ela tá lá tocando piano e ele diz, né, que ele não tem essa facilidade de falar com pessoas que ele não conhece. Então, tipo assim, era uma característica dele que ela tava julgando, né? Então, ela tava agindo com preconceito. É como se o orgulho e o preconceito fosse mais todo dela, né? Não sei se você concorda É, com mas isso. ela fez o Orgulho é do Darcy, sim. Por mais que no livro vai justificando o orgulho dele e ele supera esse orgulho, o que faz dessa obra excelente e também faz dela não feminista. O feminismo, a literatura feminista da época não possuía qualquer tipo de evolução assim. Tinha Hum, uma heroína que encarnava toda aquelas ideias e ela continuava assim por toda a história. Tem muita gente que até fala que a
que que a Ana Karenina é a primeira feminista. Obviamente, ela é muito depois disso. O Tolstói escreveu na segunda metade do século XIX. Não lembro o ano, mas já foi depois de 1850. É, mas você vê que é, ela começa de uma forma, passa toda a história daquela forma e, no fim, eu não vou dar spoiler aqui, não. É, não dá. Mas, mas e a gente vê muito como a Lizzie aprendeu a aprendeu a rever o preconceito que ela tinha com o Darcy, e o Muito, né? Darcy reviu também, em boa parte, o seu orgulho. E ela teve uma ela teve um papel muito importante nele, que que foi justamente isso, melhorá-lo. Agora, eu vou te perguntar, você com certeza entende mais disso do que eu. Por que duas pessoas se casam? Boa pergunta. É uma pergunta excelente. Bom, no livro, né, e no filme também, né, mas no livro dá pra gente ver muito mais isso, tem razões diferentes de casamento ali, né? Se a gente for pensar qual é o nome dela? Charlotte e no Mister Collins, Charlotte. Isso. eles casam basicamente por um interesse, né, uma forma muito racional, né, por uma simples conveniência. Agora, se a Uhum. gente for pensar na Lídia e no Wickham, então os dois, eles se casam assim, movidos pelas paixões, né? A Lídia, ela é completamente volúvel, assim. Ela foi seguindo os desejos dela, ficava flertando com todo mundo. Aquele era o cara mais bonito, ela flertou com ele e deu certo, então é por isso que ela se casou, né? Inclusive, ela não casou nem pela própria vontade dela, assim, né? Exatamente. Porque ela foi Uhum. obrigada a casar para nos honrar a família depois, né? Outra coisa que se a gente Sim. fosse pensar em comentar agora, né? Uma coisa que na sociedade Uhum. atual é completamente comum, né? Ninguém vai se Uhum. espantar porque uma moça fugiu com o É. cara, né? Imagina uma mãe Hoje, fazendo barraco com o hoje um casamento, namoro já é um casamento, na maioria na dos maioria das casos. vezes, né? É, E é, o terceiro casamento, né, que a gente vê, ah, né, logo ali no final, seria digamos assim, o ideal, né, que seria o da Lizzie com o Mr. Darcy. Então, de fato, é, ali tinha uma virtude, né? Tanto que a Lizzie, ela não aceita de primeiro momento, né, o pedido dele, porque uhum. ela achava ele orgulhoso, ela via coisas nele, por mais que ele fosse rico, né? Porque A poderia gente, ser tipo assim, é, eu vou subir, eu vou ascender socialmente, né, e tal. Mas ela não, a ela gente, fala, não vou casar com ele, uhum. porque ele é esse crápula, né, que maltratou minha Aham. família e tal, tal, tal. Então, de fato, É, ela se precisa pensar e perceber que ele tem uma virtude, que ele é virtuoso e que, de fato, os dois têm ali os mesmos valores, né? Percebendo que eles têm os mesmos valores, então ela aceita, né, um casamento. uhum. Só dar uma boa noite para a Marilis, que comentou aqui. Mas é, eu, eu, eu fui babaca com você também aqui. Eu te deixei numa corda bamba e não te expliquei. Sacramentalmente, o casamento serve Sacramentalmente, para sacramentalmente para serve para levar começar uma vocação, né? Começar uma para vocação que, de levar fato, levar para o céu. para levar os para levar os dois ao céu. Ou seja, para melhorar os dois. E toda a história da Lizzie com o Sr. Darcy é sobre isso. Você conseguiu ver isso no livro? Mesmo Olha, que. falando agora, sim, de fato, né? Os dois têm ali, né? Um melhorando o outro, né? Como se Uhum. fossem É, diamantes sendo lapidado, né? é. Até que
Relendo aqui agora as minhas anotações, você está certo. O que pega no Darcy não é tanto o orgulho, mas a, a, a arrogância dele. Você vê que ele chega no baile lá. Pior que agora eu esqueci o nome da cidade que a Lizzie mora, que eles iam perto lá, mas não importa. Naquele baile ele chega com uma pompa, e ele não fala com ninguém lá. Não Mas dança, né? tanto que no filme tem aquela frase muito engraçada, como é que é? É, Qual dos patos engofados, né? Alguma coisa assim. Eu esqueci a Pavão, palavra pavão, era exata. pavão, era uma coisa de pavão. Ah, pavão, É, pavão. É o Senhor das. Que ele chega todo com o nariz pomposo, lá assim, em né? cima, né? Aham. É, Mas é, a- até mesmo a arrogância dele não era uma coisa absoluta. Só ver como ele tratava os empregados dele. Quando a Lizzie vai em Pemberley, uma pessoa que, como ele diz no final do livro, aprendeu a achar muito de si mesmo e nada dos outros, a se importar somente com a família, não seria bom para os empregados como ele era. uhum, Inclusive, ele pagava dívidas do Wickham, que ele não uhum, tinha obrigação nenhuma, porque e aquilo ali ele fazia para beneficiar as pessoas dali, a comunidade dele, quando o Wickham saiu de Derby. O Darcy ele já chega sendo fisicamente aquele príncipe encantado. Ele é um homem que exala uma nobreza, até fisicamente falando. E é interessante notar que o processo dos dois de paixão pelo outro não é aquela coisa de filme colegial americano, de que tá a fato, menina com aquele monte, com aquele monte de livro, os dois trombam, esbarra, cai tudo no chão, um olha para o outro e é ele. É uma coisa que foi construída pelo tempo e foi de uma forma bastante lenta. Os dois começaram de uma forma bem tensa, até que conseguiram se. Até que eles conseguiram. Eles conseguiram se acertar de vez. A Elizabeth tem muito da própria Jane Austen, daquele humor meio satírico, embora eu ache que o pai dela tem essa vertente bem mais aflorada. E o Darcy é uma pessoa bem reservada, bem sóbrio, que melancólico. ele é. Eu acho que agora você falou melancólico, aí o que eu vou falar dele vai parecer que eu estou puxando sardinha para mim, mas longe disso. Ele é muitas vezes o que um homem deveria ser. É, e nisso a Jane Austen foi muito boa em, em nos deixar bons exemplos. Falar, ó, esse aqui é o bom exemplo e você deve segui-lo. Esses aqui não são, não sigam. É, e, e é interessante que, por mais que ele tenha assim, ele ainda tinha uma sensibilidade própria. Ele, ele não era um homem como a tia dele, a Lady Catherine, que via muito as coisas pelo costume frio. Não via naquele costume uma lógica. Existe porque existe e ponto. Ela achava assim. Tanto que quando ela vai lá falar com a Liz, ela fala basicamente que eles não podem se casar porque
eles, o Darcy tá destinado a casar com a prima dele por causa até mesmo das posses que queriam se juntar. E ele se apaixona pela Lizzie muito pelo que ela é. Não só pela beleza. Aí ele não repete o erro do Sr. Bennet. Ele vê na Lizzie uma pessoa que pode ser a esposa dele, não pela questão da beleza, não pela classe social, mas porque ela é uma mulher que merece o amor dele. Isso que ele acha. Os obstáculos aí não eram nada para os dois. E o casamento dos dois seria bastante significativo para aquela sociedade, porque já seria uma certa quebra de parâmetro ali. E só que essas interpretações que a gente faz, da- elas realmente dão muito pano para manga, porque a Jane Austen ela, ela não subestimava os leitores. Ela fazia a gente querer pensar, fazia a gente entrar na história mesmo. É, por isso que eu tinha um preconceito meio machista com a obra dela. É tanto que eu li meio assim, eu não, eu não tô conseguindo pensar em nada melhor em questão de romance, então vai ela mesmo. E aí eu li e apaixonei. Mas falando um pouco disso, saindo um pouco da história, e falando disso, a obra dela, por mais que pareça ser bem feminina assim mesmo, tanto que a edição que eu tô aqui, as páginas Rosa. são vermelhinhas, meio rosa, não sei, é, mas é, dá um conselho às pessoas para não se prender nisso, porque ela é uma obra universal. É um clássico, não é à toa. Vale muito a pena ser lido. Não tem nem comparação com as coisas que, que tem hoje aqui. Eu estou olhando para baixo porque eu tô lembrando das coisas que eu tenho que falar aqui. Mas é interessante da história como a Lizzie tem uma independência intelectual que, para as outras mulheres, era meio que que algo estranho naquele caso. Mas o Darcy gostou disso. Tanto que no final do livro ele fala do episódio em que a, a Jane está ela vai lá almoçar em Netherfield e a mãe faz aquele estratagema lá para ela tomar a chuva, se gripar e dar certo. Uhum. E a Lizzie foi foi lá ver a, a Jane. Ela foi a pé, eram 3 milhas, se eu não me engano. Ela vai a pé, se suja toda no caminho lá. E quando chega a irmã do Sr. Bingley, que no filme só mostra uma, mas no livro tem duas, Tem aquela duas. solteira e tem uma casada com o marido.
a irmã solteira, ela meio que olha com desprezo até para ela por ela ter feito isso. Tipo, Uhum, aquilo não é o papel de uma dama fazer uhum, aquela coisa. Pelo menos ela acha isso. uhum. Ela ainda faz um comentário em É, relação à roupa dela, né? Que tá com a bainha lameada. uhum, E ela ainda uhum, fala da anágua dela. Fala, tipo assim, ela não tá nem seguindo os padrões da moda, digamos assim. é, Né? Então tem uma crítica ao, tipo assim, ela não é uma mulher tão adequada assim, né? Digamos. uhum. E voltando a Lizzie, agora a gente já pula um pouco, a gente vai pro. Bom, aí, é, só contextualizando, é, é, o Sr. Bingley deixa Netherfield, a Jane fica arrasada com aquilo, é, e a Lizzie vai visitar a Charlotte, que está casada com o Sr. Collins, que a Lizzie recusou uma proposta de casamento do Sr. Collins. E foi nessa viagem que eles até vão em, 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 em Rosings, que é a, a propriedade da Lady Catherine. O Sr. Darcy, que é sobrinho da Lady Catherine, está lá. E, e, e o Darcy ali, ele meio que desiste. Ele fala, eu tô apaixonado por essa mulher, não tem como. E ele faz o primeiro pedido de casamento. No filme, mostrou os dois na chuva lá, que deu até uma dramaticidade à cena, mas no livro não foi bem assim. Ele simplesmente foi na casa da Charlotte, a, E a, a Lizzie estava sozinha lá e ele achou, bom, perfeito, eu vou aproveitar. fazer, eu vou fazer a proposta agora mesmo. E ela até fala que ela, além de negar o pedido, ela dá uma broncazinha boa nele, Uma patada. falando, falando que ele deveria ser mais cavalheiro. Aí a gente Ah, já sim. vê que a Lizzie ela já tem essa questão de felicidade conjugal, de como um homem deve ser. Para para quem está perdido aqui, a gente pulou a parte, mas o, tem um ex-amigo do Sr. Darcy, que é o Sr. Wickham, que foi criado com ele, que os dois têm uma treta. A, a Lizzie foi por muito tempo, como é que eu posso dizer, seduzida pelo Sr. Wickham, e e ele falou muito mal do Sr. Darcy. Basicamente, o pai do Sr. Darcy deixou uma herança para o Sr. Wickham, e segundo esse último, o Sr. Darcy não queria dar essa herança por inveja. E ela fica com muita raiva do Darcy por causa disso. O preconceito dela com o Darcy O Darcy. também, isso é um ponto central do preconceito dela. E aí ela recusa, fala que ele foi o responsável por separar a irmã, porque nesse meio tempo o primo do seu Darcy falou que ele tinha que ele tinha impedido um amigo de se envolver num casamento que seria desastroso, e a Liz já fica assim, nossa, foi ele?
foi ele que fez o Sr. Bingley ir embora, ir embora. Ela que já não tinha muita estima por ele, desceu mais ainda. Uhum. É, e aí ele fica embasbacado, assim. Ele não esperava aquela coisa. E ele foi até bastante prepotente no pedido de casamento. Eu não lembro das palavras exatas, eu não vou conseguir achar no livro aqui agora, mas colocando no palavreado de hoje, o pedido de casamento dele foi o seguinte: olha, eu sei que eu sou a última bolacha do pacote, você é umazinha qualquer aí, mas por favor, case-se comigo. É, Foi tipo, basicamente eu isso não que ele consigo falou. lutar mais contra a minha vontade. É, eu sei que você, tipo assim, não tá na minha altura, mas eu não consigo lutar mais contra isso. Eu preciso que você ceda e me aceite, né? É, É tipo assim, por gente, favor, né? por favor, É se muito case humilhante. comigo. Aham. E, e ela vai nisso bastante. E ela é, é, percebe ele, aliás, percebe essa recusa como uma, os americanos chamam isso de chamado para despertar. Eu não estou conseguindo a nossa expressão muito bem aqui. Mas ele faz assim, caramba, ela tá certa. E nisso que ele. E aí, ele escreve uma carta que, na minha opinião, não sei se você vai concordar comigo, a carta que no filme foi muito reduzida, no livro é o ponto alto. Uhum. Eu, eu particularmente achei. E aí, ele explica que o, é, ele basicamente não sabia que a irmã gostava que a irmã dela gostava do Sr. Bingley, que observou ela bem e não viu nela qualquer coisa especial por ele, que e que também o, o comportamento da mãe, que já contava com o casamento como certo e fazia de tudo para falar aquilo com todo mundo. Falava aos quatro cantos que eles iriam se casar, aquilo fez ele ficar meio assim com ela. E foi, e foi bastante interessante que ele falou, ó, você conhece a sua irmã melhor que eu, então se eu se eu não tô certo, então a senhorita está. E como a senhora conhece melhor a sua irmã, então isso é mais provável. Mas mesmo assim, eu não consigo repudiar a minha atitude em relação a isso. Por quê? Porque eu achei que eu estava fazendo o melhor para o meu amigo naquela situação e eu não tenho mais nada a falar sobre isso. E aí que ele fala sobre o Wiccan, e é aí que o preconceito da Lizzie é colocado à prova. Aí ele explica, ó, realmente, ele era inclusive o favorito do meu pai. A família Wickham era empregada da família Darcy, e como o pai do Wickham tinha uma esposa extravagante, ele não conseguia pagar os estudos do filho, por isso o senhor Darcy, pai, pagou os estudos para ele e falou: ó, quando você se ordenar,
quando você se ordenar como sacerdote anglicano, a paróquia daqui vai ser sua e eu vou te dar não sei quantas mil libras lá. E aí ele foi para Londres, estudou, não quis se ordenar, falou, ó, eu aceito ao invés disso, ao invés da quantia que seu pai queria me dar, 3.000 libras. E aí tá, eu dá, tá, deu. Só que quando a vaga lá de sacerdote ficou vaga, ele pediu o dinheiro a mais. Então o Dácio falou, "Ah, não." E aí, como é que ele quis fazer para se vingar? Ele tentou dissuadir a irmã do Darcy, a Georgiana, a fugir com ele. Só que ela também era uma pessoa de virtudes e eu falei, eu não consigo fazer isso com meu irmão, fugir sem dar satisfação para ele. Então falou e aquilo acabou ali. É, ele foi embora, ela percebeu que só estava querendo o dinheiro dela, que montava a 30.000 libras, que nesse contexto era muito dinheiro, e ficou nisso, até os dois se encontrarem lá na cidade da Lise. E aí ela percebe, realmente, o senhor Wickham me falou tudo aquilo, é, falou tudo aquilo de ruim do senhor Darcy comigo, falou que não iria falar mal dele em público, porque ele era, digamos assim, a alma elevada, e foi só o Darcy ir embora de lá que ele já começou a falar mal do Darcy para todo mundo lá. Ele falou, isso que está na carta aqui faz todo sentido. Aí ela volta para casa e viaja de novo. Dessa vez ela viaja para Derby, que a tia dela era de lá, e aí queria rever aquela região, e acontece que é onde fica Pemberley, que é a casa do Sr. Darcy. E lá ela vai, ela olha aquela propriedade, meio que achou bom do Darcy não estar lá, e viu aquela propriedade. Isso é muito interessante que, por mais que Longbourn, que é a casa da Lise, já seja algo de uma de um status mais elevado, tem a casa da Lady Catherine, que já é algo de descomunal, e a gente tem a casa do Sr. Darcy. E eu achei interessante que é a casa que a Jane Austen mais, como é que eu posso falar? Mais louva durante a descrição. Toda a casa, por exemplo, ela fala que lá em Pemberley, os móveis são bonitos, são bem feitos, mas não é aquela coisa de Rosings que tá aqui por ser o mais caro. Isso me lembrou muito o estudo que o Tolkien fez sobre histórias de fadas. Óbvio que Orgulho e Preconceito não se encaixa nessa definição dele, mas tem um parágrafo específico que ele fala sobre a beleza. Que basicamente, nos escritos antigos, a gente vê os palácios dos ogros são feios. Já os palácios dos mocinhos são belos. Por quê? Uma pessoa que tem uma mente ruim, todo o imaginário dela vai ser ruim. Por isso, até mesmo a casa dela
vai ser aquela coisa. Uma pessoa virtuosa, ela só vai ver virtude e ela só vai querer ver virtudes. Então, tudo vai ser ordenado como deveria ser. É, e, e esse paralelo eu achei muito interessante. Eu não sei se a Jane Austen fez isso de forma pensada ou se simplesmente aconteceu, se as coisas são assim e ela simplesmente refletia esse tipo de pensamento, mas eu achei interessantíssimo. É, mas, e aí, a Lizzie encontra o Darcy nessa, nessa, nessa visita que ela faz e ela fica com vergonha dele. Ela chega assim e pensa, meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui? Eu pensei mal dele, eu falei mal dele. Na cara E dele, agora vem na na casa dele. cara dele, de forma injusta, e agora eu venho na casa dele. Só que ele, como mostra que apesar de ele mesmo achar que tinha um certo orgulho, aliás, dele achar que ele era muito orgulhoso, mas esse orgulho dele era bem circunstancial, ele mostra a benevolência dele aí, que ele até gostou dela ir lá. É, mas nessa visita, a, a Lizzie recebe a notícia que a irmã fugiu. E aí o Sr. Darcy estava lá com ela na hora que ele que ela que ela recebe a carta e, e é bastante interessante que ele fica calado na hora. Ele não dá nenhuma palavra de conforto. E eu, quando eu li o livro, eu já tinha visto o filme, então eu já sabia o que ia acontecer. Eu achei estranho ele não ter falado nada ali. E aí ele simplesmente, ó, a minha presença aqui está sendo mais um fardo do que uma ajuda, então eu vou embora. Até mais. E aí ela volta para casa. E aí, no filme, acontece de uma forma bem rápida, mas no livro é bem mais arrastado. É, a, a história é desenvolvida de uma forma bem melhor. Eles recebem a notícia que a Lídia se casou. E nisso aparece a falta de virtude da senhora Bennet. Ela estava lá na cama, estava, meus pobres nervos, é, Era o como fim é que do eu vou mundo, fazer né? agora? Era o fim do mundo. Aí O, ela casou, a filha casou. Ai, tem o uma filha senhor, casada, menina. Toda feliz. Vamos arrumar um toda enxoval, não sei o quê. Nossa. ela estava na cama e já levanta na hora, já ia se gabar com a Lady Lucas, Aham. que ia ter uma filha casada. É, e aí a Lídia vem em casa e ela deixa escapar que foi o senhor Darcy que arrumou tudo. Aí a Liz já é outro choque para ela, aquilo. Eu já, ué, já não basta ele fazer tudo isso por mim. Agora ele ainda ele ainda paga para minha irmã se casar, dá 10 mil libras, que não era uma quantia baixa para aquela época.
é muito difícil fazer a conversão de dinheiro do, num espaço de tempo tão, Diferente, né? Muito tão longe. diferente assim. É muito complicado, porque envolve muitas variáveis que, por exemplo, a própria percepção de tempo é muito diferente, então é muito difícil, mas essas 10 mil libras, se fosse algo para os nossos padrões de hoje, algo em torno das centenas de milhares de reais, os 500, 600 mil reais, é muito dinheiro que ele gastou para fazer aquele casamento. Tanto que É, se eu não me engano, a quantia que ele ganhava no ano. uhum. Então, né, imagina, Então, ele demorava um ano é para isso ganhar mesmo. aquilo e ia pagar Aham, só para Lívia, aham, né? uhum. É, mas é, e aí é que entra é uma coisa bem que a maioria das pessoas não, eu acho que não reparou bem que é uma coisa bem pequena, mas me marcou muito porque eu fiquei com ódio do Sr. Collins, que ele manda uma carta para o Sr. Bennett se Nossa, solidarizando não sei que tipo de com, solidariedade é aquela. com a situação dele. E aí ele tinha, quando eu falei no início daquele negócio de morgádio, como o Sr. Bennett só tinha filhas mulheres, o parente homem mais próximo dele era o Sr. Collins. Então, ele iria herdar a casa. Então, o que ele pensou? Em casar com uma das Bennett. Ele queria a mais velha, a Jane. Só que a Jane já estava enrolada, digamos assim, com o Sr. Bingley. Então, estava fora de questão. Então vai a Lizzie mesmo. É, Só que a Lizzie negou. E teve o apoio do pai. Aí ele se casou com a Charlotte Lucas, que era a melhor amiga da Lizzie. E aí, a carta de solidariedade que ele mandou, o que ele fala? Vendo esse acontecimento atual, eu acho bom que, eu não, que a sua filha que eu não tenha entrado para essa família. Porque se eu tivesse entrado, eu estaria no meio desse rolo aí também. Olha o que ele fala. E ele sempre passa assim, ele é um puxa-saco da Lady Catherine, que aquilo ultrapassa qualquer noção de ridículo aquilo. Você leu e qualquer Muito hora que ele exagerado, pudesse, muito, o que ele, tempo todo, que né? ele É como pudesse, aham, se a vida dele fosse elogiar ela, né? uhum, Basicamente. é. Até porque era basicamente ela que dava validação a ele na paróquia lá, né? O pessoal só respeitava ele por causa da Lady Catherine. Ele é uma figura um tanto quanto patética em todos os aspectos. O filme deixa ele ainda. Eu achei muito, Pior. muito legal, porque a primeira, a primeira descrição dele no livro fala que ele era alto. Você vê que no filme ele é um cara baixinho. Mas, E, na hora que eu li, eu achei engraçado, assim, o diretor do filme foi sacana nessa, aham, em piorou as colocar coisas. ele. No Aham, filme ainda é, tem uma cena aquela parte que ele vai falar com o Mister Darcy, né? E ele cutuca o Mister Darcy aham, assim, e o Darcy vira quase acerta o cotovelo nele. Tipo, é, muito exagerado. aham, é, mas é, ele, ele de alguma forma, ele encara o que a Jane Austen achava
que era o que há de ruim, né, nas pessoas. Ela era o. Ele era o. Ele era uma parte do caos ali. E como eu já falei antes, quando eu fiquei sabendo que o pai dela era um reverendo anglicano, eu fiquei. Mas como ela faz o Sr. Collins ser daquela forma? Mas ali voltando, a, a história, depois que a Lídia vem, é, ela, ela escreve a tia fala tudo, todos os pormenores, ela fala, é, ele foi na hospedaria que, que pertence à empregada que ajudou o Sr. Wickham a quase fugir Com a Georgiana. com a irmã. Ele devia odiar aquela mulher. E ele foi lá, deve ter puxado o saco dela, subornado ela, para saber onde ele estava. Quando ela falou, ele foi lá, falou cara a cara com ele, preparou todo o casamento e ele fez isso por mim. Ela pensa assim, ele fez isso por mim. E agora, o que que eu faço? E aí ela ficou até meio desesperada, assim, porque ali ela já achou, agora acabou. É, mas aí a gente já tá se caminhando ao fim do livro. É, aí o senhor Bingley chega lá. No filme foi até bem rápido aquela coisa, que ele já chegou, já foi lá. É, foi até engraçada a cena que ele Ele tá ensaia chegando, como né? vai pedir. Ah, é E verdade. eu achei aquela cena muito engraçada e eu achei muito interessante que no filme ele é muito mais desastrado do que normalmente, Uhum. do que no livro. Na verdade, no livro ele nem tem esse traço. Tanto que no filme, no baile, no primeiro baile lá, ele se enrola todo. Ele fala que ele não lê tanto quanto deveria. Não que eu não saiba ler, eu sei ler. Mas eu acho que É que ele dá gosta mais de sair, aquilo. né? Daí ele fala, Aham, não, mas não que não dê pra ler ao ar livre. ler. Bagunça toda. Exatamente. Aham. Ele era bastante desastrado no filme, no livro ele não era tanto. No livro, é, ele vai um dia, vai no outro, aí vai alguns dias até que ele faz o pedido. E aí, é, e aí é, o Darcy chega lá. Aliás, antes, tô, eu tô, eu tô pulando uma etapa importantíssima aqui, que você sabe, né? Lembra? Acho que não. Que parte? Da Lady Catherine ir lá Oh, em, sim. em, em, em Longbourn e basicamente exige que a Lizzie prometa que não irá aceitar um pedido do Darcy. Uhum. É, Primeiro ela quer descobrir, né, se ela tá noiva ou não aham, do se ela Darcy. tá, E quando ela aham, descobre que não tá, você ela tá, fala, então você vai ter que prometer que nunca vai ficar. prometa, É. e a Lizzie fala, eu não vou prometer isso. E é interessante que a Lady Catherine foi para lá tentando fazer com que a com que o Darcy desistisse dela, e o efeito Estragou foi o tudo, ajudou contrário. tudo. Deu certinho, né? E aí o que que acontece? Ela comunica, eu não lembro se ela, mas alguém comunica ao Sr. Darcy
que ela tinha ido lá, que ela pediu a Lizzie para prometer que não iria se casar com ela. Ela não prometeu e o Darcy falou. E o Darcy pensou, se ela não prometeu, eu tenho Tem uma chance. chance. E aí ele correu para lá. E a Lizzie, ela não, ela, ela não consegue guardar segredo, porque foi pedido segredo naquela história do casamento da Lídia. E eles vão passear, e ela, assim que os dois ficam sozinhos, ela fala, ó, eu não tenho palavras para agradecer o que você fez pela minha família. E fala, até numa sinceridade que era típica daquela época, olha, a sua família não me deve nada, porque eu só fiz pensando em você. E, é, e aí ali as coisas já se encaminham. E ali a história tem meio que um fim, aí já o senhor Darcy pede, pede pede a mão da Lizzie ao pai, e essa cena, na versão estendida do filme, que tem um finalzinho a mais, ela foi muito bem feita no filme, porque apesar das circunstâncias ser um pouco diferente, porque no mesmo dia, na mesma hora praticamente, o, o senhor Bingley pede a Jane e o senhor Darcy pede a mão da Lizzie. É, no filme, a circunstância foi um pouco diferente, mas o, o, a ci- o diálogo foi muito parecido. Só uma coisa mudou, que o pai dela fica, você tá louca, Liz? Você odeia esse cara, como é que você vai casar com ele? E aí ela conta pra ele a história. No filme, é, é, o, eu não lembro, agora eu esqueci a ordem. É, mas em um deles, ele fala, eu acho que é no filme, no filme ele fala, agora eu vou ter que pagar ele. No Aí filme, ela né? fala, não, Uhum. não. Mas no livro, ele fala, tão bom, amanhã eu insisto, entre aspas, para ele que eu tenho que pagar, ele vai negar e morreu Uhum. aí. É. Ele fala, né, Eu até achei mais virtuoso. da Aham, vantagem aham. É, desses no, pretendentes, né? no filme ele foi um pouco mais virtuoso que no livro aí. Uhum. Mas, Mas pelo que dá para entender, no filme passa a impressão de que ele conseguiria pagar. Mas no livro passa a impressão de que ele não tem condição nenhuma de pagar, né? Tipo assim, mesmo que ele se esforce a vida toda, ele não vai conseguir pagar isso. uhum. Mas eu acho que até no filme, pela condição, é porque é uma história antiga, a gente não, não sabe muito bem é, essa questão monetária, é, a questão quantitativa. Porque, por exemplo, fala lá 30 mil libras. Eu sei que é muito dinheiro, mas quanto muito dinheiro que é, eu não tenho ideia. Eu falei lá a questão dos 500 mil reais que pode ser hoje, mas isso aí foi de cabeça aqui agora. Se for muito mais, se for muito menos, Eu acho que deve ser um não milhão, mais custa ou menos. nada ser. Não custa nada, não custa nada ser mesmo, não. Eu não sei muito bem, mas percebe como a história gira em torno de pessoas que já tinham virtudes, mas
o casamento fez com que eles precisassem, fez com que eles precisassem, fosse imperativo que eles mudassem os defeitos que eles tinham. Melhorasse, né? Falando nisso, até Uhum, agora acabei de lembrar de uma coisa. Até a Jane, né, que ela era toda um otimismo, né? Ela ficava sempre achando bem de todo mundo e tal. Aí uhum. logo no finalzinho ali, ela percebe e ela fala uma frase assim, que a Lizzie fala, olha, essa foi a frase mais, digamos assim, inapropriada que você disse, né, a respeito da irmã do Bingley, né? Não sei se você Ah, lembra dessa parte. é. Ela fala. E de fato, assim, ela Ah, conseguiu perceber a realidade que, tipo assim, ah, não é todo mundo que é tão bonzinho assim, né? Até ela e, teve essa melhora. e o narrador do livro, a Jane Austen, no caso, fala que a carta de felicitação da irmã do Bingley foi tão, foi tão gentil quanto falsa. Você foi muito gentil, muito Coitada. falsa. É. E aí, que eu estava querendo falar do final, e aí já conta como foi a vida da Elizabeth como senhora Darcy, que o pai dela ia muito lá, que a Kitty, sem a influência da Lídia, tomou rumo, e Uhum, aí as duas únicas que continuaram afastadas da família foram a senhora Bennet e a Mary. É por uhum. isso que eu falei que eu não gostei do final da Mary. É, de fato. Até a Jane também, né, passou a morar vizinha, né, Uhum, isso, da Liz e exatamente. tal. Aham, E a Mary, de fato, é as duas. só, Uhum, né, não foi um bom final para ela mesmo. é. Mas nem todo mundo tem um final feliz, né? Nem todo mundo. Então, o- basicamente o que eu tinha para falar era isso. Acho que a gente Bom, já. Eu já até falei demais, não é muito do meu feitio isso. mas uma coisa que eu acho bem interessante é se a gente for pensar assim, na, nas pessoas, né, assim, nos personagens, a gente percebe uma coisa muito, assim, parece que está sempre um contraponto, assim, né? Se a gente pensar de uma forma assim, tipo, tem sempre o lado muito racional e o lado muito, assim, as paixões, né, o sentimentalismo, né? A gente percebe isso na Lídia e como é que é o nome na Charlotte? Então a gente percebe as Da duas, né? Charlotte. Tem uma muito, né? Tipo assim, ai, as minhas paixões, eu quero estar no meio dos militares e tantas opções para eu flertar e tal, né? Toda aquela ideia que ela tem. Uhum. E já a Charlotte, ela não tem isso, né? Ela vai ali numa forma, tipo assim, não, eu preciso me sustentar, né? Tem até uma parte no filme que ela fala assim, Eu já eu já tenho estou vinte e sendo um seis anos. peso, eu Uhum. sou um peso para os meus pais, né? No livro ela não fala isso, né? Mas ela percebe, tipo assim, é a oportunidade dela, né? É a oportunidade que Uhum. ela teria. Então, digamos assim, a gente tem ali, tipo, uma que não liga para nada, que é completamente emotiva, vai seguindo as paixões, e a outra que é muito racional, né? Daí vem aquela frase até Exatamente. de Aristóteles, que a virtude está no meio, né? Daí entra a Lise, né? Que ela tem, sim, a, a emoção, né? Ela tem o sentimento, e ela tem a razão junto, né? E ela aí vai e combina justamente com o Darcy, né? Os dois ali têm virtudes e os dois são equilibrados, né? Não são Uhum. extremos, né? Mas você falou de razão e sensibilidade aí. Esse é inclusive a, a, o assunto principal desse livro, Hum, que também tem aquela questão do morgádio, também tem a questão, e tem essa questão. É, são três irmãs, só que uma é ainda muito jovem,
Então ela é meio que deixada de lado na história. Hum. E a, a história se concentra em duas. Uma representa a razão e outra a sensibilidade, a Ah, que paixão, interessante. as paixões. Uhum. Tem a, a, a Elinor, que é a parte racional, e a Mariane, que é a Hum, que ela não é a Mariane, ela não é sensível. Ela é muito, a palavra me fugiu à mente aqui agora. É impulsiva. hum, Ela é impulsiva, ela faz as coisas sem pensar. uhum, A, 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 a Elinor, que é a parte da razão, ela é muito isso. De, ela sente, ela tem sentimentos de uma forma bem profunda, bem marcante, só que ela consegue racionalizar esses sentimentos. hum, Ela fala, tanto que o livro começa com aquilo que eu falei no início, o irmão delas herda a propriedade, ele queria dar 1.000 libras para cada uma, só que aí a esposa dele fala, ó, é muito dinheiro. Aí fala, tá bom, 500. Continua sendo muito dinheiro. eita. Ah, então, então eu vou ajudar na mudança. Ah, não precisa, não. E aí vai nisso. Você vê, né? É, Como a mulher tem a capacidade aham, até de forjar a virtude, né? uhum, Do homem. Igual em Orgulho e uhum, Preconceito, né? Como os dois uhum, foram lapidando um ao outro. é, Muito interessante mesmo. e, uhum, e aí, olha só, a, a Elinor se apaixona pelo irmão dessa cunhada. E aí todo mundo fala, olha, ele tá louco por você. Ela fala, não. Ele mostrou alguma coisa que ele tá interessado. E não é essa coisa toda ainda. Mas é um livro que parece que tem a pegada bem parecida com Orgulho e Preconceito. Se alguém já leu Orgulho e Preconceito, eu recomendo que leia Razão e Sensibilidade também. E que leia as outras obras da Jane, que são muito boas. Sim, com certeza. Um clássico sempre é um clássico, né? Sempre um clássico. Não tem como escapar. É. E assim, é impressionante como. Não sei quantos anos a Jane tinha quando ela escreveu. Quando ela escreveu Orgulho e Preconceito, especificamente. Uns 20. Ela estava na casa dos 20. Ela morreu com 41. Eu já ouvi, né? Pô, mas Uhum. com 20 anos, né? Ela é uma pessoa que ela entende muito, assim, do ser humano, né? Ela entende muito bem como as relações se davam, Aham. entende bem, tipo assim, a moralidade das coisas, né? A virtude, é, o modo de se portar. E ela descreve, assim, quando a gente está lendo o livro, né? Isso não dá para pegar no filme, né? Mas quando a gente está lendo Uhum. no livro, a gente percebe, assim, tipo assim, eu aposto que a mãe dela vai fazer isso. Tipo assim, é Uhum. meio que você aprende como a pessoa é, né? A mãe a senhora Bennet, a mãe da Lizzie, para mim ela foi o personagem que, tipo assim, eu ficava horrorizada cada vez que ela ia falar, porque ela o tempo todo, ela pensava nela só, né? Ela é completamente egoísta, né? Uhum. Tipo assim, não, eu vou ter filha casada, né? Ela é extremamente Uhum. arrogante, né? Tipo assim, como é que eu vou aparecer Aham. na sociedade? O que que as vizinhas vão falar de mim e tal? Então, de fato, Mas essa. Pode falar. pode falar. Pode falar. Eu posso falar. Mas a visão de mundo dela era meio que isso só, né? Então, ela estava meio que presa nesse sentido, que ela foi ensinada a ser assim. O Marco Antônio aqui, parece, fez uma pergunta. Você quer responder? Deixa eu ver.
não entendi porque o Darcy não aprovou o casamento da irmã Elizabeth com o melhor amigo dele. A Jane com o Bingley? Não. Seria isso? Eu, não, eu acho que ele confundiu, que eu falei de uma forma meio confusa também, ele confundiu aí. É, a irmã dele se chama Georgiana. E é, ele, ela foi usada por um, pelo senhor Wickham, que havia sido amigo dele, mas não era mais. Por isso ele não aprovou, porque sabia que o senhor Wickham era um aproveitador que só estava querendo o dinheiro da irmã. Elizabeth é outra personagem que depois se torna a esposa dele. É Uhum. basicamente isso. É. A Lizzie, né, que a gente tá falando aqui, né? Uhum. É. Carinhosamente. Uhum. Querendo ver Bom, se eu seria lembro de isso? alguma coisa aqui. Ah, eu acho que é. É um livro que de fato vale a pena ser lido. Eu li bem rapidinho, Uhum. assim, né? Não li aproveitando, né? Eu Uhum. podia terminar de ler antes para fazer a live. Então eu li assim em 4 partes, assim, mais ou menos, para ler. Então não deu pra, sabe assim, ir lendo e ficar pensando, lendo e ficar pensando. Então, Uhum. mas assim, foi bom também ter lido tudo de uma vez. Foi bem intenso, assim, sabe? Eu de fato Uhum. consegui lembrar tudo assim e dar sequência, assim, foi Sim. bem importante também dessa forma. E Aham. de fato cada personagem daria para se analisar muita coisa, né? Muita coisa mesmo. A Lídia mesmo, ela é uma pessoa completamente louca, né? Muito louca, assim. Isso aí E aquela visão tem, que fala. tem uma parte do, do livro que fala sobre a Lídia que eu gostaria muito de ver algum especialista naquela época falando sobre. Eu acho que vai ser bem difícil isso acontecer, mas que ela ela se imagina, o mundo ideal dela é ela lá em Portsmouth, se eu não me engano, numa região, Merton? é pra região é pra região de praia que eles foram, eu esqueci. Meryton é onde eles moram, que agora você me lembrou aqui. É, eu não lembro onde que era essa região de praia, se era Bournemouth, não lembro. Hum. Mas enfim, ela se imagina lá. Aí ela fala até, flertando com 6 homens ao mesmo tempo. Tipo, De e fato, aí tem isso no livro, né? aquilo, eu li aquilo e eu até hoje eu fico imaginando se a Jane não fez aquilo para escandalizar, digamos assim. Porque naquela época, uma mulher solteira, sozinha, com 6 homens, era algo inimaginável, Uhum. simplesmente para se dizer. Por exemplo, eu gosto muito de ler sobre Tolkien, você sabe disso. E é, a, ele nunca recebia alunas sozinhas na casa dele. Tinha sempre que ter uma. Se uma aluna fosse solteira, tinha que ir junto com ela uma mulher casada. Isso a gente Uhum. está falando de 100 anos depois Uhum. Imagina, de né? orgulho, de orgulho e preconceito. Então, aquela parte eu fiquei assim, e que no filme, por mais que tenham esse tipo esse tipo de temperamento delas, é difícil você precisar. Às vezes ele aparece muito, às vezes não aparece nada, então é bem Uhum. difícil. Uhum. É que no filme parece que ela é um pouquinho menos pervertida, né? E no livro ela é o Sim. tempo todo, né? É descarada, Uhum. muito descarada.
Inclusive, se a Uhum. gente for pensar assim, né, tem essa ideia de que, algumas pessoas falam, né, a Jane Austen, né, era feminista, né? Aí entra uma crítica imensa, tipo assim, imagina se ela escreveria uma crítica na personagem da Lydia ali, fazendo aquilo, né? Porque, né, se a gente for parar pra pensar, a libertação que as feministas pregam seria o que a Lydia é, Uhum. né? Tanto que já existia. Lendo o prefácio, se fala muito de que a Lizzie, ao contrário que as heroínas feministas, elas eram pouco castas na Uhum, época. Então, só nisso a gente percebe. uhum. E em relação a isso, né, de como assim socialmente as coisas eram, é impressionante. No filme também Uhum. não tem tanto isso, mas no livro tem uma parte, eu não sei se é exatamente na hora que o Sr. Darcy vai se declarar, mas ele vai lá falar com a Lizzie e ele percebe que ela tá sozinha, né? E daí ele fala assim, nossa, eu achei que o Mister Collins estava aqui, né? Eles estavam aqui. E Uhum. ele não tava, né? E ele fica extremamente espantado porque, tipo assim, nossa, eu tô vindo visitar uma mulher sozinha, né? Tipo É. assim, essa moral, né, essa percepção de, tipo assim, é, do cavalheirismo, cavalheirismo é essa palavra? Isso. Aham. Para homem ser cavalheiro, né? Com Aham. a outra, com a mulher, ela era completamente importante, né, na época. E hoje isso praticamente É. não existe, assim, é muito, muito ralo, muito, muito pouco, Então, quase inexistente, hoje isso é desencorajado e mais que isso é objeto de, de zombaria, isso até. de fato. Até quando eles estavam subindo na carruagem, né? Eles tinham o hábito, né, de dar a mão, né, para Uhum. subir e tal. Agora, hoje, se um homem vai abrir a porta, né, pronto, ele já, é o escravo dela, porque ela não tem mão para abrir a É, porta, né? Tem tudo isso só de, que no filme até esse cavalheirismo ele tinha uma certa uma, uma certa um certo protocolo, que você vê que eu não sei se é exatamente isso, mas a Lizzie estava sem luvas e ele tocou a mão. nela a Uhum. mão. E no filme, que é talvez a cena mais emblemática do filme, que passa só a mão dele, ele É, ele faz assim, né? estica. Aham, Aham. de fato. E no Uhum. livro não tem isso, né? Mas o Não, filme, ele meio não. que condensa Aham, isso, né? aham. Fato. O, óbvio, geralmente o livro é sempre melhor que o filme. No caso de Uhum. Orgulho e Preconceito, não é diferente, mas o filme também tem a- as, as, os méritos dele. Uhum. Até mesmo a própria questão visual ajuda bastante. Uhum. Os personagens foram bem construídos, respeitando o que era na época, não quiseram fazer nenhuma releitura atual, que eu acho uma, uma imbecilidade total, mas Uhum. enfim. Muito bom mesmo. O filme até tem algumas características, tipo a música, né? Aquela música que é a mesma música que ela toca, a música começa no Uhum, começo, a música georgiana toca, dá aquela sensação uhum, de continuidade, assim, né? E até, assim, né? Uma coisa que eu acabei de pensar. Como a Lizzie, ela tocava no começo, né? Mais ou menos na metade, na verdade, e depois a Georgiana vai e toca muito melhor, e é o momento até que a virtude deles estão melhorando, né? A uhum, música vai sim. acompanhando isso, a música vai melhorando e a virtude deles também. Aquele momento, tem uma coisa que eu percebi muito no filme, que no livro, a Lizzie, ela gosta de sair para o campo, né, para pensar. E ela sempre precisa pensar, né, para colocar as coisas no lugar, principalmente depois de carta, assim, né, ela pegava a Uhum, carta, ficava relendo, relendo, relendo. Então ela precisava sempre desse momento de pensar. E no filme, ela ficava ou no balanço, ou estava chovendo, né? Tinha uma certa intensidade ao ar livre uhum. também, só que mas não era andando assim no campo, né? É.
Até É que muito. isso seria bem mais difícil gravar com ela andando, né? Sim, sim, bem mais difícil. Então, por isso é. Mas o, o filme é excelente. Eu já assisti Uhum. não sei quantas vezes aqui. Você também já assistiu Já assisti algumas vezes. uma série. É. Aí, se o Felipe estiver vendo ainda, já Assistiu sabe qual comigo filme hoje. ver. Assistiu comigo Já? hoje. Uhum. Ah, tá. Pô, eu tava tão feliz em dar uma sugestão aqui. Sugestão. Assistiu comigo. Perguntei até a nota pra ele, deu 8. Tá bom, né? Ah, Tipo, é, se fosse o livro, acho que seria um 10. provavelmente. Provavelmente. Mas de fato é maravilhoso, assim, maravilhoso mesmo. Uma obra muito boa. Eu quero também, né, ler mais coisa dela. Não, primeira coisa que eu li, né? Mas quero ler. Uhum. Eu acho que, não Para sei, assim, eu tenho quem uma tendência a gostar mais de emo, eu acho. é, assim, tem uma Tem uma um- ordem de leitura indicada para ler? então, era isso que eu ia falar. Hum, Tem uma uma fã de Orgulho e Preconceito. Ela fez uma ordem. uhum, Ela se chama Juliana Lira. Depois vocês pesquisem hum, no Instagram aí que ela tem ela. E aí ela fez duas listas, mas são praticamente idênticas. Só muda o primeiro livro. Para quem já está acostumado em leitura de clássicos, que já deu, por exemplo, Dostoiévski, Tolstói, por exemplo, os russos, pode começar com Orgulho e Preconceito. Para quem nunca leu os clássicos, o mais indicado é o Abadia de Northanger, que ele é um livro hum, menorzinho, é um livro mais engraçado, então a pegada dele é melhor. É, Aí só muda essa ordem dos dois. E aí depois vem Mansfield Park, Emma, Razão e Sensibilidade. Só que essa ordem, ela não precisa ser seguida à risca. A única coisa que ela fala, que ela dá um conselho, um, um conselho que é quase uma ordem assim, de quem conhece, é de deixar o Persuasão por último, que ele hum. é mais complicadinho. Inclusive mais complicado que o Orgulho e Preconceito e que o Razão e Sensibilidade. Então, a ordem seria mais ou menos essa, mas deixando Persuasão por último, Tá valendo. a ordem que você escolher tá valendo. Aham. Bom, muito bem. Acho que seria isso, né? Você É, tá falando alguma coisa? aham. Seria isso daí. Não, acho que é só Agradeço isso. sua presença. E eu agradeço o convite e Imagina. já deixo um convite aqui para quando o Nodorcast finalmente sair do papel. Você já está convidado aí lá. Tá, obrigada. Até lá eu já vou ter terminado o Senhor dos Anéis. Espero. Já vou engatar nele, Então, porque eu acho que, né? Geralmente até as pessoas me perguntam assim, né? Esse negócio de leitura. É, tem que tentar e ler, né? Não tem jeito, tem que se esforçar, uhum. né? Igual tudo na vida. Bom, então é isso. Obrigada, Romulo. Boa noite. Você, eu que agradeço e boa noite. Boa noite.